Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram para a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do teu bendito Filho Jesus, de nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos dessa noite. Que assim seja. Sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Diz Jesus, João 15:7. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o Divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não podem receber imediatamente satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos, ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-lhes perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual
e ter a sabedoria de praticá-los em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. Então a gente falou a semana passada, analisando essa orientação que consta lá no livro do nosso irmão Miranda. Informava que se tratava de novas técnicas, apelando para a necessidade de atualização do espiritismo, por se encontrar, alegavam, ultrapassados alguns dos seus modelos, que foram muito bons no século XIX e XX, não mais, porém, nos dias atuais. Enquanto outros, ainda mais aturdidos, declaravam a necessidade de se abandonar a mediunidade, em face dos transtornos que produz e da impossibilidade de comprovar a autenticidade. A gente já viu, estava comentando semana passada, que as duas vertentes que fizeram com que aquela casa espírita sofresse uma rachadura na sua reunião mediúnica foi que uma continuava seguindo os princípios doutrinários, outra se separou seguindo a modernidade da apometria, e outra ainda mais complicada se separou indo contra a mediunidade, que é o que se chama o espiritismo sem espíritos. Essas foram duas grandes vertentes que surgiram e formaram a escola, e hoje em dia tem escola disso até hoje, sabe? E tem até, como a gente vai ver logo mais adiante, tem até seminários e tem encontros interestaduais aqui no Brasil a respeito de apometria. Entende? Então é algo que a gente precisa ter muito em mente, que a gente sempre falou, a doutrina espírita, ela está sendo o tempo todo influenciada pela espiritualidade negativa, para que ela saia dos padrões doutrinários. Mais uma vez eu comento para vocês as palavras do Divaldo, numa reunião que ele teve em 2004, na Federação Espírita do Paraná, em que ele sofreu o assédio dessas entidades, entende? E que depois o grande missionário que toma conta do estado do Paraná, do ponto de vista espiritual, e que organiza o movimento espírita lá, essa entidade sublime ficou ao lado do Divaldo para que ele conseguisse fazer a palestra dele. E depois foi revelado para o Divaldo que os irmãos inferiores se reuniram todos para combater o espiritismo em sua origem, para que a finalidade que eles querem é que o espiritismo se acabe e que a imagem de Jesus seja apagada do mapa da história da Terra aqui no nosso planeta inteiro. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque qualquer brecha que você der, a coisa vai acontecer. Eu sempre falei para vocês que o santuário da casa espírita é a reunião mediúnica. Ela faz a diferença. Sem uma reunião mediúnica bem estruturada, a casa espírita vai desgringolar, a coisa não vai para frente. Ele não vai para frente. Então você saber manter um padrão mediúnico que siga os princípios doutrinários, entende? E que essas pessoas que lá frequentem sejam chamadas para a responsabilidade de cada um, naquilo que é competência de cada um, quer dizer, médio ostensivo, seguir os padrões que devem ser seguidos, os médios esclarecedores do mesmo jeito, os médios de suporte do mesmo modo, está entendendo? A direção da casa, que eu acho que é fundamental, entende? Pelo menos os diretores da casa estarem participando de uma reunião mediúnica bem fundamentada na estruturação da casa, porque eles precisam muito
de amparo nosso e da espiritualidade. O Rangel está lendo o livro que eu estava comentando com ele, entende? E você vê que o pilar daquilo ali, entende? Você vê que até a reunião mediúnica foi invadida, entende? Tanto a mediunidade ostensiva quanto do esclarecedor. A sala de passes, que é o santuário do tratamento, foi invadido, entende? As reuniões públicas também foram invadidas, todos os departamentos da casa sofreram. Começou com atendimento fraterno. Atendimento fraterno, tudo foi envolvido, entende? Mas que o diretor e o dirigente doutrinário, entende? Foram as pedras fundamentais para que a casa continuasse em pé. E isso é importante e isso é grave. Porque muitas vezes eu me pergunto, será que o diretor da casa espírita tem consciência disso? Será que aquele que está participando da direção doutrinária tem consciência disso? Porque se ele não tiver, porque se ele for ficar na superficialidade, vai ser com certeza a primeira pessoa que vai ser influenciada. Porque vai ser a partir delas que tudo vai ruir. Lê o livro, que é importante você entender isso. Então, o diretor da casa e o diretor doutrinário tem que ser pessoas que tenham não só conhecimento, mas que tenham a capacidade de ter um estudo continuado de aprofundamento do que é o espiritismo, do que é a doutrina espírita e como eu estou fazendo para me aproximar dessa doutrina. Porque essa é a função nossa, levar o movimento na direção da doutrina, porque a gente está muito longe dele. Extremamente longe. Para você entender a distância que existe entre o movimento e a doutrina espírita, você calcula a distância que existe entre nós e Jesus. Não é grande a distância? É grande. Pois é a mesma distância entre o movimento e a doutrina espírita. Você pensava desse jeito? Porque é desse jeito. Entenda, 10 mandamentos, Jesus, doutrina espírita, são ações de Deus para a humanidade. A mesma distância que a gente está dos 10 mandamentos, a mesma distância que a gente está entre nós e Jesus, a mesma distância que está o movimento da doutrina espírita, a medida é a mesma. Às vezes eu vejo as pessoas falando, mas somos trabalhadores de última hora. Somos. Será que você entendeu que na primeira hora a distância entre você e os 10 mandamentos é a mesma da distância dos trabalhadores de última hora? Será que você entendeu que a distância entre você e Jesus, do que você viveu, é a mesma entre você, trabalhador de última hora, na doutrina espírita? Eu tenho certeza que não entenderam. E a maneira mais simples de você ver é como as pessoas se comportam dentro de uma casa espírita. Levando as suas atitudes humanas personalísticas em detrimento daquilo que é santo e puro, que é essa doutrina, que a espiritualidade superior veio trazer para nós. Eu tenho certeza que não entenderam, porque eu vejo tanto que é difícil uma pessoa querer estudar, mas eu digo estudar, eu não estou dizendo ler, eu não estou dizendo ler 10 livros, não. Estou falando estudar. É você pegar aquele negócio, sentar assim e dizer, eu vou desbulhar isso aqui, tá entendendo? Vou desbulhar, mas quando terminar de eu ler, eu ficar sabendo pelo menos uns 80% do que eu aprendi aí. Não. Então, compreenda que são coisas mínimas, que depois que se infiltrou. E a partir daí, acontece o que a gente estuda na quarta-feira aqui.
feito o intercâmbio mental entre o desencarnado e o encarnado, seja lá pela coisa mais simples que for. É como eu estava dizendo aqui, pode ser até você fazer o bem de uma maneira superficial, tendo uma atitude pseudo-sábia. Porque pseudo-sábio, você sabe, está lá na classificação de Kardec, é espírito inferior. Pseudo-sábio é aquele que conhece um pouquinho e já acha que é mestre na coisa. Entende? Basta uma atitude dessa, você está vinculado com a espiritualidade inferior. Mas o problema não é só você estar vinculado com a espiritualidade inferior quando você é um trabalhador da casa espírita. O problema não é só o exemplo que você vai dar para aquelas pessoas que convivem com você na sua vida cotidiana. Isso não é problema, porque isso diz respeito a uma particularidadezinha que não tem muito significativo, sabe? Porque, como Jesus falou, os cegos cairão todos no abismo, mas vai ser só aquela patoquinha. Vai lá, cai. O problema é quando você pega a tribuna espírita e fala. Aí é que é problema. Porque você está levando erro seu, erro da sua patota, para toda a plateia que está escutando. E aí você vai estar direcionando aquelas inteligências ainda iniciantes na doutrina espírita por um campo totalmente diferente do que deveria ser conduzido. E aí é que está o grande problema nosso. Porque você pode até achar que daqui do ponto de vista humano, não, está tudo bem, não. Depois alguém explica, passa. Não. O problema não é esse. O problema é que quando eu estou agindo com a minha consciência humana, eu estou boicotando, anulando a minha consciência divina. Eu gosto muito de usar essas duas palavras, consciência humana e consciência divina. Porque no livro, No Mundo Maior, a gente estava estudando esse livro a semana passada, e a irmã, ela fala justamente isso, entende? Você fala para a entidade, você pensava que ia anular sua consciência divina? Agindo do ponto de vista humano? Olha, quando eu vi aquilo eu vibrei, sabe? É porque eu já li tanto, estudei tanto, que eu sei das coisas, mas às vezes eu não sei onde é que está. Quando eu estou lendo de novo, fica legal a coisa. Então entenda, a gente pode agir do ponto de vista humano e pode agir do ponto de vista divino. É o que o Jung fala do self e do ego, tá entendendo? Você escolhe, está tudo na tua consciência. Você vai escolher que direção você vai querer seguir, mas não esqueça que quando você perdeu o corpo físico aqui na Terra, quando você chegar no mundo espiritual, a sua consciência divina, se estava bloqueada, ela vai vir à tona, ela vai te chamar para a responsabilidade, porque ela vai ser o meu julgador. Então é bom que a gente comece a se corrigir das coisas enquanto estamos aqui a caminho com o nosso corpo ainda vivo, sabe? Porque senão depois vai ficar complicado. Não é delicada a coisa? Pois é. Tem assuntos aqui que eu já tive várias oportunidades de conversar, sabe? E que foi muito difícil as pessoas com quem a gente trabalha aceitarem aquilo para terem como regra na vida delas. Mas foi muito difícil. E é coisa que é estritamente doutrinária, sabe? E eu trouxe palavras textuais de Kardec a respeito disso. Do ponto de vista da tribuna espírita, você jamais deve fazer uma oração de outro departamento, de outra religião. E Kardec fala, e dá o exemplo da França, que como tem muitas etnias lá, nem a oração do Pai Nosso deve ser feita. Não é interessante isso? É muito interessante. Quando a gente está trabalhando numa região como a nossa,
onde só existe nós mesmos, brasileiros, todos cristãos, entende? Sem diferença, entende? Faça a oração. Mas se tiver alguém de outra nacionalidade que queira participar, que a gente respeite, para não constranger aquela pessoa. Porque do mesmo modo que você tem de fazer a sua oração, ele vai ter de se ajoelhar, botar a cabeça na terra e dizer só existe um Salvador e fazer isso aqui dentro. E você vai ter que ficar calado. É o exemplo que Kardec dá, sabe? Então foram preciso tempo a gente falando isso. E falamos muito. E eu repeti essa mensagem de Kardec várias vezes. Por não é que eu chego, a semana passada aqui na Casa Espírita e está a pessoa na tribuna fazendo a prece de São Francisco de Assis? É nessa hora que eu me pergunto, onde é que está o diretor da casa? Onde é que ficou o diretor doutrinário? Vão alegar que não sabia? Não vão. Porque isso já foi mastigado várias vezes aqui. Como é que se explica um comportamento desse? Se você tem algo que é doutrinário, feito de punho, por Kardec, que codificou a doutrina, que você já trouxe, mostrou, explicou. Aí chega na mesma casa espírita, tem um comportamento totalmente diferente daquilo que a gente faz nos outros dias da casa espírita. Não é isso que a gente está estudando? Ou você acha que é diferente? Você acha que essa apometria caiu assim, do dia para a noite? Não, não foi assim que caiu. Caiu por detalhes que foram se infiltrando em reuniões mediúnicas e que foram mudando o contexto da doutrina e seguindo algum contexto personalístico de meia dúzia. E que essa meia dúzia passou para mais outra meia dúzia e assim a coisa vai, tá entendendo? Porque as pessoas gostam de novidades. É nessa hora que a gente se pergunta, sabe? Se eu sei disso, se eu sou o diretor, se eu participo disso, se eu sou conivente com isso, que tipo de influência espiritual eu estou tendo? Será que é espírito superior? Será que é anjo da guarda? Será que é espírito familiar? A coisa fica muito delicada, sabe? Porque André Luiz nos trouxe um exemplo, que é um exemplo gritante. E o que eu gosto dos exemplos que o Espiritismo manda para a gente é isso. São coisas assim, escrachadas. Porque, me diz uma coisa, você acha que é bolinho, facinho? Você pegar um espírito como Gregório no livro Libertação, que tem mais de 800 anos sendo o senhor do mal, tomando conta e governando toda a direção da espiritualidade inferior do planeta. Eu não estou falando de um bairro de Andradina, não. Eu não estou falando de Andradina, que é Sovina, nem de São Paulo. Eu estou falando do Senhor das Trevas, que comandava a espiritualidade inferior do planeta há mais de 800 anos. Dá para entender? Pois é, esse irmão Gregório nosso encontrou a sua amada encarnada. E quando encontrou a amada dele encarnada, ele começou a fazer de tudo para que essa amada voltasse para o seu colo, sabe? Você imagina o que é ele ter a espiritualidade inferior do planeta à disposição dele, para tentar trazer só uma pessoa que tinha peso de ouro para ele. Pois é. Pois é. Na solução da coisa, essa
senhora que estava sendo influenciada, obsidiada, já às beiras de entrar num quadro psicótico, ela é levada para uma reunião mediúnica e os obsessores que estavam acoplados a ela, que tinha mais de 15 ovoides no sistema nervoso dela sugando energia, e tinha 2 concentrados, trabalhando direto na projeção de fluidos deletérios da visão dela, esses 2 foram removidos e foram tratados por uma médium para ser esclarecido. Então, essa médium quando chegou, e André Luiz descreve, a beleza que era o campo espiritual dela, pela luminosidade que ela exalava dela, né? E chega esse irmão é orientado, tratado, elevado. A reunião é maravilhosa. Terminou a reunião, aquela médium que se viu desse tratamento começou a ficar pretinho. Acabou a luz dela. Terminou, André Luiz Joaquim, mas o que está acontecendo? Essa mulher estava fantástica na reunião. Ele disse, não, é porque ela está sob má influência. Ele disse, não, então eu quero saber. Você permite que eu acompanhe ela essa noite para aprender alguma coisa? E o grupo chegou e disse, você está liberado essa noite, porque eu vou fazer outros trabalhos também. Então você acompanha. E quando acompanhou, ele viu ela desdobrada de sono, entende? Com ideias negativas de ciúme do esposo, que estava sendo projetada por espíritos inferiores, e sai, nem enxerga o protetor da reunião. Porque o campo vibratório dela está fixado só na consciência humana, da paixão, do ciúme. Não vê o que é divino, porque o que é divino eu vejo com a consciência divina, sabe? Ela baixou o padrão vibratório dela e ela vai já direto conversar com os obsessores. E o André nos perguntou, mas a gente não vai fazer nada, não vai ajudar? Ela falou, como? Ela não viu a reunião? Não falaram coisas belíssimas através da boca dela? O recado não foi passado para ela e para todos? Isso não é uma escolha dela? A gente não vai invadir o livre-arbítrio dela. A escolha foi dela. E depois, ele fala para o André Luiz, depois que ela está sendo muito influenciada, ele diz, no máximo que a gente pode fazer aqui é só uma coisa, acordar. Aí foi lá e acordou a mulher. Quando acordou, ela acordou de sobressalto. O marido que tinha se desdobrado, estava com o André Luiz, com a espiritualidade superior, voltou, porque ela acordou, e quando acordou, que ela acordou já chorando, desesperada, o marido já falou, já sei, você estava sob a influência de irmãos negativos. Né? É importante você saber isso, sabe? Porque o nego participa de uma reunião mediúnica, aquilo ali está bom, está bonito, está 10 coisas e tal, acha que ele é aquilo. Não, ele está daquele jeito. E está daquele jeito pela misericórdia divina, que está vindo até ele ajudar nas vampirizações que ele se envolve durante o dia. Porque é a mesma coisa que acontece no livro Missionários da Luz. Está lá na reunião mediúnica, tudo 10, bonitinho, o Alexandre está lá falando, quando ele coisa e tal. Saiu da reunião, tá os obsessores tudo lá fora, já vira aquela confusão de novo, tá entendendo? Mas é isso que acontece, sabe? As pessoas, eu acho interessante, elas avaliam pelo que chega de positivo para elas, achando que elas são daquele jeito. Não é. Analisa pelo que você faz no seu dia a dia. Tenha coragem de praticar o autoconhecimento. Veja quantas vezes você agiu com inveja, ciúme, orgulho, covardia, indiferença. Você é isso aí, sabe? É isso aí. Não tem para que pensar ser diferente. A reunião mediúnica não traduz o calibre que você tem. Traduz um momento que você fica lá 40 minutos por semana, ou o resto da semana inteira, tá entendendo? Para isso. Então o que é que acontece, gente? Durante a semana inteira, eu falo para vocês, como eu falei ontem aqui, sabe? A maior ilusão das pessoas, entende?
é que elas gostam de viver de mais ou menos. Quem vive de mais ou menos é aquela pessoa que está arrumando licença moral. Né? Licença moral já diz, né? Ele arruma uma desculpa para fugir da regra, da conduta que é certa, para se acumpliciar com o que é negativo. E a gente não pode ser desse jeito. Foi Jesus que disse que a gente só vai obedecer a 2 senhores, não foi a 3. Mais ou menos gosta de 3. Nem é do mais, nem é do menos, fica lá, ó, na água morna. Entende? Jesus falou, seja o teu sim, sim, teu não, não. Seja uma pessoa autêntica. Porque quem vive de mais ou menos não é autêntico. Ele muda. Muda de acordo com as circunstâncias, é igual um camaleão. Então que a gente entenda isso. Analise a nossa conduta, o nosso comportamento. Valorize o que é a doutrina espírita e traga essa doutrina para o movimento. Vamos parar com essa história de fazer orações de outras religiosidades dentro da casa espírita. E Kardec fala no artigo, não só sou eu que estou dizendo, mas a espiritualidade superior é quem orienta. Ele começa dizendo já desse jeito. Então, se é desse jeito, por que é que eu vou ser conivente com o erro? Porque é uma compadre minha, ou um compadre meu, uma comadre, ou seja lá o que for? Não. Não. Minha função é amar, e amar é fazer o bem. E fazer o bem é mostrar o caminho correto. Se vai gostar ou não vai gostar, não tem problema, mas você fez o que é o bem. Entende? Cedo ou tarde a pessoa vai entender. Entende? É uma questão de opção. Então, cuidado, porque a coisa se infiltra desse jeito. E daqui a pouco a gente está tendo na casa espíritas, entende? Preces dos evangélicos. Aí faz a prece do evangelho. Prece dos católicos carismáticos. Faz a prece dos católicos carismáticos. Prece de São Francisco de Assis. Faz prece de São Francisco de Assis. O que é que isso tem a ver com doutrina espírita? Eu não estou falando mal da prece. Porque se você quiser fazer isso do ponto de vista pessoal, individual, na patota onde você está, faça, porque é aí que está a tua fé. Mas quando você pega a tribuna espírita, não. Você tem que divulgar a doutrina. E não outra coisa. Senão a gente vai abrindo brechas e vão formar daqui a pouco o espiritismo católico, o espiritismo protestante, o espiritismo seja lá o que for. E não é desse jeito. Então que a gente corrija, que a gente tenha a autenticidade de dizer, olha, eu até pensava que era assim, mas não é, então eu já vi que não é, então vamos fazer diferente, ué. Porque é assim que a coisa tem que acontecer. São Luís faz uma pergunta no Evangelho. Se a gente deve divulgar o erro das coisas. Ele fala, isso é uma questão muito delicada, a gente tem que apelar para a caridade. Se o erro das coisas diz respeito a uma pessoa, não divulgue. Mas se o erro das coisas diz respeito a muitas pessoas que podem ser envolvidas naquilo, divulgue. Porque o que vale é a orientação da maioria em detrimento daquela pessoa. Está lá no Evangelho, você já leu isso, eu acho que uma porrada de vezes aí. Então, se é desse jeito, vamos fazer desse jeito. Vamos chamar, falar o que é certo e dizer que a partir de agora, isso aí vai estar excluído dentro dessa casa espírita. Porque já vai fazer mais de 30 anos que a gente fala aqui a mesma coisa. A mesma coisa, várias vezes, e a gente vê que não levaram o que Kardec pediu com a doutrina para as outras pessoas. E é aí que eu torno a fazer a pergunta. E acho que todo mundo tem que fazer. Que tipo de influência eu estou tendo para ter um comportamento antidoutrinário? Não é porque você faz parte de direção de alguma coisa que isso vai te dar algum degrau de superioridade do ponto de vista espiritual, porque não dá.
Esse escalonamento que se faz dentro de uma casa espírita é um escalonamento estrutural humano, para tentar, diante dos padrões humanos, dignos de respeito, trazer algo que é muito mais superior e verdadeiro para a luz de todos que estão aqui estudando a doutrina, sabe? Então, muito cuidado, porque a apometria surgiu desse jeito. Entende? E hoje, ainda surge uma complicação imensa. Vocês não pensam que isso é brincadeira. E eu não faço questão de falar para vocês aqui, que seja gravado e falo para todo mundo, porque eu sei que tem muitos pacientes meus lá do Tupi Paulista e região, que lá praticam essa religião da apometria. E eu já recebi vários que fizeram tratamento lá com quadros agravados de perturbação espiritual, que vem na forma de contexto de quadros depressivos e de transtornos de ansiedade e de estresse. E todos eles que chegaram, eu pedi para se afastarem da reunião. Pedi para seguir outro tipo de casa espírita que trabalha em padrões doutrinários. Por quê? Porque a apometria não é espiritismo. Não é. E nunca foi e jamais vai ser. Usou uma parte da doutrina para pegar carona em cima daquilo e fundar algo personalístico de conceitos humanos, entende? Do mesmo modo que as pessoas pegaram o cristianismo, diante de contextos humanos, fizeram Igreja Católica Apostólica Romana, que não tem nada a ver com a coisa. Pegaram um contexto do Cristo e montaram um padrão religioso humano. Do mesmo jeito que fizeram os evangélicos, entende? Mas o que o Cristo fez é o Cristo. O que o homem fez do Cristo são as religiões que vieram a partir da interpretação dos homens naquele contexto que Jesus deixou para a gente. É por isso que eu falo muitas vezes, tá? Qual é a sua religião? Eu digo, eu sou cristão. Eu procuro focar muito nisso. Eu procuro usar muito a doutrina espírita para entender melhor o Cristo. Porque eu acho que, para mim, é o caminho que a gente deve seguir. Você querer seguir doutrina espírita sem ter Jesus na sua frente é complicado. Se vocês for ver a origem da doutrina espírita aqui no Brasil e o trabalho que Bezerra de Menezes teve para unificar as vertentes da doutrina espírita que surgiram, um com vertente exclusivamente científica e outro com vertente exclusivamente religiosa, foi muito difícil para Bezerra de Menezes conseguir isso, mas ele conseguiu. Então, que eu entenda a doutrina como um todo, entende? E que eu procure colocar Jesus na frente de tudo, porque é aí que eu vou conseguir, entende, trazer mais esclarecimento para que eu possa modificar meu padrão intelecto moral num caminho mais consistente, porque é isso mesmo, sabe? Não está escrito lá, como Kardec mesmo falou no Evangelho, fora do Espírito, no Espiritismo não há salvação. É fora da caridade que não há salvação. A gente tem que entender isso, sabe? Somos espíritas, estamos espíritas, mas é pela caridade e por Jesus que a gente deve se nortear na vida. A doutrina espírita, eu já falei para vocês, entende? De maneira crua, ela veio só mostrar para a gente o comportamento que acontece nosso no mundo espiritual quando a gente parte para lá. Ela trouxe o relato de tudo que acontece conosco no mundo espiritual de acordo com o que eu vivi aqui. O livro O Céu e o Inferno é o que retrata muito bem isso, sabe? Então, que a gente compreenda e que procure estudar a doutrina olhando Jesus. Porque é assim que eu vou entender que fora da caridade não há salvação. Então, isso aqui não representa a doutrina espírita. Entenda que as pessoas às vezes dizem que a doutrina está ultrapassada. E eu falei já isso aqui para vocês. Jesus disse para a gente, ó, passará o céu e a terra e minhas palavras não passarão. Aí eu pergunto para você, Jesus vai ser ultrapassado? Você acha que os 10 mandamentos foram ultrapassados? Você acha que a doutrina espírita vai ser ultrapassada? Não. Os 10 mandamentos foram complementados por Jesus. A doutrina espírita veio complementar Jesus.
a própria doutrina espírita, ela vai ser cada vez mais entendida na sua essência, à medida que a minha consciência, a minha inteligência, a minha razão for penetrando por isso aí. Porque aí eu vou ter uma revelação mais profunda dos princípios dessa doutrina. Porque esses princípios jamais serão ultrapassados. Princípio é princípio. Do mesmo modo que Jesus jamais será ultrapassado. Você vê uma pessoa dizendo uma besteira dessa, nem vale a pena você gastar saliva com ela. Cala a tua boca, sai de perto e segue teu caminho. Porque quem fala isso não sabe o que está dizendo. E influência boa ele não tem. Ele quer encontrar algo em que ele participe e seja melhor do que a doutrina espírita. Olha o tamanho do orgulho que é isso. Então não vai atrás disso, porque jamais será ultrapassado. Tá entendendo? Enquanto aos outros, entenda que declaravam a necessidade de abandonar a mediunidade, isso é um erro muito grande. Muito grande. Foi através da mediunidade que a doutrina espírita foi revelada para a gente. Se não fosse a mediunidade, a gente estava sem doutrina espírita. Ela foi revelada. É a mediunidade essencial? Não é. O que é essencial na doutrina é a qualidade moral dela. Jamais o fenômeno vai ser essencial. Kardec falou isso várias vezes nas obras e na revista espírita. E é uma coisa que as pessoas não entendem, e não só não entendem, como não divulgam isso para os outros. E o problema que não é que não divulgam, é que alimentam a ignorância dos outros. Porque chega a pessoa na casa espírita, se não tem passe eu não vou. E passe é o quê? Fenômeno, mediunidade. Passe está trazendo algum ensinamento moral para você? Não. O que traz ensinamento moral é você estudar. Eu vou falar, estudar, não é frequentar a reunião evangélica, não. Reunião evangélica vem para trazer alguma luz, para que diante dessa luz você chegue em casa e diga, poxa, isso aqui que ele falou, eu não sabia direito. Onde é que está isso aí? Vamos aprender, vamos. Aí vai lá estudar. Aí você está aprendendo. Mas essa história de mas eu aprendo só escutando. Esquece. Não, ninguém aprende só escutando. Você imagina se fosse aprender só escutando, e os outros que se lascam lá, fica horas gastando fosfato, entende? Perde hora de comer, entende? Esquece de diversão, entende? Não vai dormir enquanto não se esclarecer com aquilo. O nego gasta o sangue, tá entendendo? Para entender, se lasca todo. Aí o outro diz, não, eu aprendo só escutando. Dá para entender a bobagem do que é isso? Então você aprende quando você estuda. É o único modo de você aprender estudando. Puxa, está lá no capítulo 6, na mensagem de Jesus. Essa frase é emblemática, sabe? Essa frase todo mundo gosta, mas eu acho que ninguém pensou nela. Sabe? Espíritas amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amar é fazer o bem. A gente tem tanto bem assim para poder fazer bem para os outros? Não sei. Eu não sei se tem tanto bem assim. Porque se eu estou no planeta de provas e expiações, onde predomina o mal sobre o bem, em mim vai ter mais mal do que bem. Então, acho que eu não vou fazer muito bem por aí. É complicado. Mas instruir é o quê? Não é você estudar? Não é você se lascar ali para aprender alguma coisa e praticar? Então, se Jesus falou isso, o outro vai aprender só escutando palestra? É assim que ele vai se instruir? São esses detalhes que a gente tem que parar, pensar, refletir, analisar, pesar, medir, tá entendendo? E você tomar conduta. Eu preciso mudar.
eu preciso mudar e mudar para melhor, sabe? Então, a passe é fenômeno, tá entendendo? Passe é mediunidade, gente. E assim você tem que encarar como um fator secundário da doutrina. Aí você chega no livro André Luiz, vê lá Missionário da Luz, lá no penúltimo capítulo, coisa lá, passes. Aí ele está lá na cabine de passes, conversando com o Conrado, coisa e tal. Aí chegou um caso da 10ª vez aqui. Aí André, 10ª vez? Pois é, 10ª vez. O que é isso? Faz 10 sessões que esse rapaz vem aqui. Recebe tratamento de passes, é aliviado em sua integralidade. Ele assiste 10 vezes a reunião evangélica e não mudou nada. Não mudou nenhuma vírgula de positividade do que ele escutou. A partir de agora, ele vai parar de ser aliviado cada vez mais. E a resposta que ele dá no fim é: nós, a espiritualidade superior, viemos aqui para ajudar os necessitados, jamais para fortalecê-los em seus erros. Dá para entender isso, gente? Então compreenda que o Espiritismo veio para a Terra, como Kardec falou, para melhora moral do homem na Terra. Melhora moral, parte da filosofia que estuda a conduta e os deveres que eu tenho para comigo e para com os outros. Para você melhorar a sua conduta com quem? Com sua mulher, com seu filho, com seu colega, com seu patrão. Melhorar a conduta, então se fazer errado faz certo. Deveres, a gente não está aqui para fazer o que gosta, entendeu? Ninguém está aqui para fazer o que pode, não. A gente está aqui para cumprir deveres, porque mandamentos são deveres maiores. Então, entenda isso. Então, a mediunidade ela é importante, ela vai acrescentar algo para o Espiritismo? Sempre vai acrescentar. Porque vai ser através dela, não só que o Espiritismo foi revelado, mas que ele vai se tornar cada vez mais bem compreendido com os exemplos que vão chegar para nós. Mas chegou a nossa hora de terminar. Muita paz a todos. A semana que vem a gente continua. Façamos nossa prece. Pelos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem ir encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, nossos anjos guardiões e espíritos familiares, agradecemos por mais essa reunião de estudos da noite, por todo auxílio e inspirações, e pedimos, Pai, para que no caminhar da vida o Senhor nos aguce o bom senso e a visão, para que saibamos identificar os impulsos e oportunidades que nos chegam e a ter o bom senso de passar esses impulsos e oportunidades pelos óculos da visão da doutrina espírita, do bem que o Senhor sempre nos ensina, para que possamos melhorar cada vez mais nosso padrão intelecto-moral e pagar o muito que ainda devemos, Senhor. Pai nosso que estais nos céus,
Santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. E que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja, Senhor.